de toda a família. Deixa eu aumentar aqui para as pessoas. Olá, meus amigos. Estamos na Rádio Estrela Jaguariúna e vamos falar agora sobre a reforma da Previdência. Nos acompanhe aí. A prestação de serviço enfocada com precisão e dinamismo. A apresentação, Bruno Giannini. 9h34. Olá, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 27 de março de 2019. Vamos falar sobre a reforma da Previdência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou em fevereiro deste ano ao Congresso Nacional a nova proposta da reforma da Previdência. A PEC, proposta de emenda à Constituição, reúne uma série de mudanças importantes no regime previdenciário do país, dentre elas o aumento da idade mínima para se aposentar e até mesmo a possibilidade de extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Para ser aprovada, a PEC deve passar por comissões e pelo plenário tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. A aprovação só pode ocorrer caso haja 3/5 dos deputados e senadores em plenário de ambas as casas legislativas. Mas com o governo sem uma base de apoio bem articulada, deputados têm dito que só a Câmara deve levar até junho para validar a proposta de emenda à Constituição PEC encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro. Há ainda quem acredite que a votação em plenário fique para o fim da sessão legislativa, ou seja, em 17 de julho. Só depois o texto seguiria então para apreciação do Senado. E caso venha a ser aprovada pelos parlamentares, a reforma da Previdência de Bolsonaro deve provocar mudanças significativas na vida da grande maioria dos brasileiros que desejam se aposentar. Diante desse quadro, portanto, é comum que surjam dúvidas sobre quais aspectos do regime previdenciário devem ser alterados com essa proposta. Então, para tentar esclarecer algumas dessas dúvidas sobre a reforma da Previdência de Bolsonaro, o programa Estrela Entrevista de hoje recebe o advogado especialista em Direito Previdenciário com pós-graduação e MBA em Previdência Social, Dr. Bruno Barros Miranda, que atende aqui em Jaguariúna. Doutor Bruno, bom dia, é um prazer conversar com você, seja bem-vindo ao nosso Estrela Entrevista. E desculpe a abertura um pouco longa, porque é tanto meandro, né? Tanto detalhe, cada dia é um flash, né, nessa história. Ontem já teve polêmica, inclusive, com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, que não quis lá comparecer ao debate. Então a gente tem que contextualizar para o povo entender. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui e inclusive bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer falar sobre direito previdenciário, uma matéria que eu amo e eu faço com muito amor. Com certeza, o que a gente faz com amor, sempre a gente faz melhor, né? Com certeza. A gente coloca paixão, amor, a tendência é que realmente as coisas se encaminhem sempre para o lado positivo. E agradeço mais uma vez a sua presença, até porque é um assunto de utilidade pública, dúvidas recorrentes, né? E, então, para a gente começar o nosso diálogo, a reforma da Previdência é um tema delicado, impopular e alvo recorrente de críticas aí e denúncias. Uma delas seria por conta dos possíveis supostos cortes de direitos. Qual é a sua posição como advogado em relação a essa polêmica toda, doutor Bruno? Eu sou contra a reforma da Previdência porque já vem acontecendo algumas mudanças o ano passado, esse ano, por meio de medida provisória. Então já veio diminuindo direitos do cidadão, do contribuinte do INSS. Então, e a PEC, inclusive, altera algumas cláusulas pétreas, inclusive, da Constituição Federal, que cláusulas pétreas não podem ser mudadas nem por PEC. O que estão colocando nessa PEC confere a cláusula pétrea, não podendo, sendo inconstitucional. Perfeito. E realmente existe um déficit da Previdência que justifique a reforma? Porque essa é a grande justificativa do governo, né? Para cobrir esse suposto rombo.
Sim, inclusive não existe déficit. Ontem eu vi uma matéria da ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eles já vêm colocaram ano passado isso daí, colocaram esse ano. E hoje quem que cuida do dinheiro do INSS é a Receita Federal. Eles que recebem, fazem o recolhimento. Os próprios auditores são bem claros que não há déficit na Previdência Social. Por que não há déficit? O governo vem tirando todo mês, chamada DRU. Antes era 20%, agora aumentou para 30%. Então, sim, se houvesse déficit, não tem por que aumentar essa retirada de dinheiro do INSS para ser aplicado em pagamento de dívida externa do governo, que não tem nada a ver com o INSS. Então, se incluir essa retirada de 30% todo mês, que o governo usa para pagar a dívida externa do governo, que não tem nada a ver do INSS, aí pode ser que tenha o déficit, mas é 30%. Se deixar de tirar esse dinheiro, não há déficit nenhum na Previdência, porque hoje recolhe muito mais dinheiro do que se paga a Previdência. Sim. Existe contribuição do trabalhador, do empregador, de loteria, jogos da loteria, construção civil, existem alguns impostos que vão todo para o INSS. Então, sim, o INSS tem bastante recolhimento e não há déficit. Inclusive, o que eu acredito, antes da reforma, o que deveriam fazer era cobrar as empresas e bancos que devem bilhões para o INSS, que isso não fala sobre isso. Não há essa cobrança de quem deve para o INSS, não para de retirar o dinheiro do INSS e querem descontar isso na população e quem contribuiu a vida inteira com o INSS. Vivemos um momento de polarização muito grande, onde tudo dá polêmica, onde tudo vira panfletagem. Eu gostaria de ressaltar que nós estamos conversando com um advogado especialista em previdência sobre esse tema, que gera muitas dúvidas às pessoas. É um parecer técnico de um especialista, não tem ideologia envolvida. É bom a gente já deixar claro nesse sentido, para que não haja aí comentários não pertinentes, né? Agora, doutor Bruno, o governo segue com as articulações para conseguir apoio político de deputados para aprovar a reforma da Previdência antes de colocá-la em votação no plenário da Câmara. Mas, enquanto as mudanças não são aprovadas, o que o senhor diria para o contribuinte? Vale a pena correr para se aposentar ou não? É a grande dúvida, é uma das grandes dúvidas das pessoas. Legal essa pergunta. O meu entendimento é que sim, que deve correr atrás. Pegue uma pessoa especialista que você conheça, especialista em direito previdenciário, um advogado ou um assistente que conheça a lei para fazer um planejamento previdenciário, para levantar todos os períodos que você trabalhou ou não, porque muitas vezes no INSS não está corretamente tudo que você contribuiu. E aí a pessoa vai lá, dá a entrada sozinho, às vezes acaba não tendo reconhecido todos os seus direitos. Uhum. E aí quando você procura um especialista de sua confiança, ele consegue juntar toda a documentação para que comprove todo o seu período, e aí você consegue receber inclusive um valor maior. Existe inclusive um estudo que 30% das pessoas que vão sem nenhuma pessoa no INSS para se aposentar, sem nenhum especialista acompanhando, recebe um valor menor. Então, 30% dos processos concedidos pelo INSS de pessoas que vão sem um especialista junto, recebem um valor menor do que deveria. Então, por isso a importância de sempre procurar antes um especialista para ver se trabalhou em locais especiais, se trabalhou rural. Sim. E juntar toda essa documentação. É porque é um assunto tão complexo e vai interferir na sua vida, né? Sim. Então, às vezes, assim, mas o doutor está sendo corporativista, que aqui está protegendo a classe dos advogados. Não é isso. É que é muito complexo, é preciso mesmo que um advogado acompanhe esse processo, né? São muitos meandros, muitas esferas, muitos senões envolvidos, muitas peculiaridades. Então, é fundamental mesmo que a pessoa procure, então, um advogado ou uma advogada, né? Sim, perfeito. Qual deverá ser a idade mínima para se aposentar, e complementando a dúvida do fator previdenciário também, se o senhor puder explicar? Sim, eles estão querendo acabar, na verdade, com a aposentadoria por tempo de contribuição, porque eles estão querendo colocar idade.
mínima para se aposentar. Então a pessoa só vai conseguir se aposentar se ela tiver uma idade mínima, que o homem eles estão querendo colocar 65 anos e a mulher 62 anos, mais 40 anos de contribuição. Nossa. Então essa pessoa creio que vai ouvir a aposentadoria por invalidez antes ou até uma pensão por morte, porque imagine 65 anos Realmente. de idade, vendo o Brasil, é muito. Porque eu acho que não deveria colocar a idade mínima. Já tentaram colocar antes de 99. Só fala bem assim à frente do microfone, por favor, coloque ele mais à sua reta. Tentaram colocar já a idade mínima antes de 99, mas não conseguiram. Aí colocaram o fator previdenciário. Então o fator previdenciário já é uma legislação que acaba diminuindo, reduzindo o valor de quem quer se aposentar mais cedo. O que fizeram em 99? Já que não consegui colocar a idade, quem se aposentar mais cedo vai receber um valor menor. Porque o fator previdenciário nada mais é um cálculo que vai tempo de contribuição, idade, expectativa de sobrevida, e aí acaba saindo um percentual do que a pessoa vai receber da sua aposentadoria. Sim. Então, quanto mais cedo ela se aposentar, menor ela vai receber. Então já tem uma penalização pro segurado do INSS que queira aposentar mais cedo. Certo. Então já há essa penalidade. Então não tem por que colocar a idade mínima e vão acabar com só vai existir aposentadoria por idade, não mais por tempo de contribuição. Agora, conforme a sua experiência como advogado especialista em direito previdenciário e também diante do que estamos vendo nos noticiários, né? O que poderá acontecer com a regra do tempo de contribuição, na sua opinião? Qual é a tendência que possa acontecer em relação a isso? A tendência é que as pessoas vão ter que trabalhar muito mais e dificilmente alcançarão essa regra que eles querem colocar. É muito tempo de contribuição para um trabalhador. E ainda a gente tem o fator de trabalhadores que trabalham em locais especiais, que hoje são 25 anos, já consegue se aposentar, independente de idade. Aquela questão de insalubridade, já não fala isso. Então, essa PEC tem muita coisa e deixando de proteger o cidadão, o segurado do INSS, principalmente... Sim. Mas essa PEC, ela não contempla a questão da insalubridade, periculosidade? Não. Acaba extinguindo com a aposentadoria especial. Nossa, é complicado então, mesmo, né? Não tem como. Mas daí cabe recurso. Caso isso passe e o trabalhador que trabalhou a vida inteira em setor insalubre ou com periculosidade, ele pode entrar com recurso pedindo para ser revista a aposentadoria? Sim, inclusive eu acho que se caso acontecer de passar essa PEC, vão ter muitas ações judiciais dizendo pela inconstitucionalidade disso. Como deixar um trabalhador que trabalha em locais especiais trabalhando há mais tempo, que está ferindo a sua saúde, e ele vai chegar a nem conseguir se aposentar. Então eu creio que a justiça, tomara que a justiça acaba seguindo a Constituição Federal, que não vem acontecendo ultimamente. Eles acabam dando decisões por voto político, já há muito tempo isso. Sim. E não seguindo a nossa Constituição Federal, que tem várias regras que deveriam seguir. Então eu espero que a Justiça, se caso venha passar essa PEC, que analise realmente a Constituição Federal e não deixe acontecer essa injustiça com todos os brasileiros. Todas essas ilações, essas incertezas, essas suposições que rondam a mente do trabalhador e a sociedade como um todo, elas acabam causando, o senhor considera que elas acabem causando uma insegurança jurídica? Sim, até porque o correto seria, toda vez que você entra num jogo, um exemplo, siga a mesma regra até o final. E já na Previdência não tem isso na legislação de aposentadoria. Você só tem o direito adquirido quando você preencheu todos os requisitos. Sim. Antes disso, você tem expectativa de direito. Então, acaba tendo uma insegurança jurídica no direito previdenciário. A questão do valor, das margens de valor da aposentadoria com a reforma da Previdência, como que vai ficar?
também é outra coisa que diminuirá muito o valor da aposentadoria. Por quê? A pessoa terá que ter a idade mínima e no mínimo 20 anos de contribuição. Se o homem tiver 65 anos mais 20 anos de contribuição, ele vai sair com 60% só da sua aposentadoria. Vai fazer uma média de todo o período contributivo dele. Vamos supor que ele tem 100 contribuições, eles vão somar as 100 contribuições, dividir por 100 para achar uma média. Ele vai receber 60% só dessa média, se ele tiver 65 anos e 20 de contribuição. Depois, a cada ano que ele contribuir a mais, aumenta 2%. Então, ele só vai receber 100% do valor que ele contribuiu se ele tiver 40 anos de contribuição. E, assim, em relação ao período de transição para as mudanças na aposentadoria? Vão ter algumas regras. Sempre quando há uma mudança assim, drástica, acaba tendo uma regra de transição. Estão querendo colocar 3 regras de transição apenas para as pessoas que estão bem próximas a se aposentar, que é uma regra bem difícil de se explicar agora. Sim. Mas tem para ter 3 regras, principalmente para quem está há 2 anos para se aposentar. Certo. A proposta do governo em relação à aposentadoria para o trabalhador rural, como que vai ficar a vida do trabalhador rural, que a gente sabe que naturalmente tem mais desgaste, um trabalho duro, as pessoas acabam se desgastando mais, envelhecendo, talvez assim, não cronologicamente, mas o organismo sofre as ações, né? Sol, chuva, enfim, é um trabalhador que tem a tendência de sofrer mais. Vai ser observado alguma coisa nesse sentido? Inclusive, eles querem colocar a idade do trabalhador rural, que hoje é 5 anos a menos. Então, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher e 15 anos de trabalho rural. Com a reforma, eles estão querendo colocar 60 anos de idade, tanto para homem como para mulher, e aumentar de 15 para 20 anos de contribuição. Então, o trabalhador rural que vem trabalhando, que nem se falou, sol, chuva, é bem complicado uma idade dessa e 20 anos de trabalho. Como que deve ficar o benefício de prestação continuada, o BPC? Sim, eles estão querendo colocar que hoje acima de 65 anos recebe um salário mínimo. O benefício de prestação continuada é um benefício para quem nunca contribuiu com o INSS, ou não tem o tempo para se aposentar e está passando necessidades. Tem que ser acima de 65 anos ou deficiente físico ou mental e a renda ser quase zero. O que eles estão querendo fazer? Acima de 60 anos já vai ter direito a receber esse BPC, alguns conhecem por LOAS. Sim. Só que vai ser R$400. A pessoa vai receber R$400 a partir de 60 anos de idade, desde que comprove que não tenha renda nenhum ou a renda da família é muito baixa e está passando necessidade. Só vai receber um salário mínimo quando completar 70 anos. Nossa. Então, como uma pessoa vai viver dos 60 aos 70 recebendo um salário mínimo? O salário mínimo já é baixo para a sobrevivência dessas pessoas. Vamos lá falar em R$400. Vai ser difícil. Perfeito. Você que ligou o seu rádio agora, estamos conversando com o Dr. Bruno Barros Miranda, especialista em direito previdenciário, sobre a reforma da Previdência. Dr. Bruno, em relação às mudanças da aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez também vem com uma regra que vai reduzir o valor da aposentadoria. A pessoa só vai ter direito a receber 60% do valor do benefício que teria direito. Hoje a aposentadoria por invalidez é 100%. Faz a média de toda a contribuição e aplica 100%. Com a PEC eles estão querendo colocar 60% só do valor. Então como que a pessoa ela não fica incapaz porque quer e vai ter uma redução de 40% do valor do seu benefício. Só vai aumentar esse benefício se ela tiver mais de 20 anos de contribuição. E aí a cada ano aumenta 2%.
Vale lembrar também que muitas dessas pessoas tomam remédios caros, que às vezes esses remédios não são cobertos pelo SUS, e também vale lembrar do desmonte da nossa saúde pública, então realmente é complicado, né? Agora, o que a PEC de Bolsonaro diz a respeito da aposentadoria dos professores, doutor Bruno? Outra classe que já sofre a vida inteira com alunos sem educação, salário baixo, agora violência nas escolas que infelizmente tem sido recorrente, né? E ainda o professor tem todo esse problema, ainda vai ter problema para se aposentar, né? Situação dificílima dos professores. Sim, coitados dos professores, uma profissão que deveria ser uma das mais valorizadas, estão querendo colocar idade mínima para o professor e aumentar para 30 anos de trabalho, tanto homem como mulher, e 60 anos de idade. Então, como professor, é outro caso que como um professor vai ficar numa sala de aula, que é um serviço penoso, né? Sim. Hoje em dia, cada vez pior. Então, diante de tudo isso que nós conversamos até agora, doutor Bruno, nós podemos considerar que a reforma da Previdência seja inconstitucional? Sim. Por quê? Explica pra gente de um jeito bem simples, pra gente entender. Porque eu acho inconstitucional. A nossa Constituição Federal existe alguns artigos que não podem ser mudados, inclusive por PEC não pode, que chama de cláusulas pétreas. Só podem ser mudadas por uma outra nova constituinte. Teria que fazer uma nova Constituição, passar por vários trâmites para ser aprovada e aí vir com mudanças, não podendo fazer o que eles estão querendo fazer por meio de PEC. Entendi. Então é inconstitucional, esse é o meu entendimento. E é um entendimento assim que a maioria dos advogados tem, os seus colegas, ou existe polêmica dentro da categoria da classe também? Todos entendem que são especialistas em direito previdenciário e direito constitucional, entendem por assim. E como que a OAB tem se posicionado em relação à reforma da Previdência? A OAB também vem contra a reforma da Previdência, se posicionando que não há necessidade dessa reforma, e sim, antes disso, ter que apurar as dívidas. Inclusive eu fiz parte na comissão passada, Direito Previdenciário da OAB São Paulo, e essa é a posição que nós tínhamos e acredito que continue agora. Foi mudado o presidente da OAB, mas eu acredito que essa nova comissão continue com esse posicionamento. Primeiro, apurar quem deve para o INSS, cobrar esses valores e parar de retirar o dinheiro da DRU, que eles tiram todo mês do INSS para pagar a dívida externa. Correto. Sobre o acúmulo de benefícios previdenciários, o que a reforma pretende estabelecer nesse sentido? A reforma também está querendo acabar com a acumulação de benefícios. Hoje, se a pessoa recebe uma pensão por morte, um exemplo, o marido morreu, a mulher dependente dele recebe a aposentadoria dele e começa a receber uma pensão por morte. E se ela tiver os requisitos para se aposentar também, ela pode requerer o benefício de aposentadoria dela. Então são dois benefícios distintos e ela pode receber os dois. Com a PEC, ela vai ter que escolher o maior benefício e vai ser aplicado um percentual só do segundo benefício, não se acumula mais. Essa questão entra naquela questão do pente fino, que vai ser feito, ou que já está sendo feito? Não, o pente fino, na verdade, eles estão fazendo para os processos que, em tese, eles estão dizendo que haveria erro na concessão. Sim. Inclusive, eles estão pagando os funcionários para que façam esse pente fino. É uma loucura isso. O funcionário do INSS já recebe para trabalhar e agora eles vão receber um valor por processo revisado para incentivá-los e estão cessando o benefício sem justificativa nenhuma. Então, o pente fino é o levantamento de alguns benefícios que estão incorretamente concedidos. Era para ser assim, mas estão dando alta para muita gente sem realmente ter direito à defesa. É outra medida que vem tomando o INSS totalmente ilegal. Porque as pessoas, independente da peculiaridade, elas têm direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa, Tem né? direito à defesa e o correto era esperar esse julgamento.
E o INSS chama, o Pente Fino estão fazendo muito até para aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Sim. Chamando todo mundo para perícia, tem pessoas, eu tenho um cliente que já há mais de 18 anos estava aposentado por invalidez, chamou para perícia, falou, você tá bom para trabalhar e pronto. E com problema sério, doença séria? Um problema sério de saúde e inclusive um trabalho pesado. O que às vezes até a população acaba julgando, às vezes eu vejo, né? Ah, fulano de tal ali anda normal e tá recebendo aposentadoria. O que deve se analisar no benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é qual é a patologia da pessoa e o que ela trabalha. Então, Sim. Se ela tem um problema na coluna e trabalha um serviço pesado, o dever do INSS é reabilitar essa pessoa para uma outra função. Ele não faz isso, ele tem o dever de continuar pagando o benefício. E não é o que eles fazem. E esse procedimento, então, de pente fino já está sendo feito? Já vigência, o ano passado, teve, esse ano de novo, estão querendo dar alta para mais de 3 milhões de pessoas. É muita coisa. É, com certeza. Agora, quais são os cuidados na hora do servidor público se planejar para se aposentar? Que recomendações específicas o senhor daria tanto aos seletistas como aos estatutários? Correto. Isso daí, o que eu oriento também procurar o especialista para analisar cada caso. Por quê? O servidor público, ele pode levar o tempo que ele trabalhou no INSS para juntar com o serviço público e se aposentar, ou ele pode também, se ele preencher os requisitos da aposentadoria no regime geral, vamos supor que a pessoa tem 2 trabalhos, entra essa questão também. Ele trabalha no regime próprio e no regime geral de INSS. Uhum. Ele pode acumular 2 aposentadorias. Sim. Então sempre é bom analisar se vale a pena juntar ou se vale a pena ele esperar ter os 2 requisitos de cada aposentadoria e ter 2 aposentadorias. Então acho que sempre deve ter uma análise antes de qualquer requerimento. E se eventualmente um servidor de alguma cidade onde haja o sistema de estatuto, onde esse trabalhador seja estatutário, uma hipótese, né? Se ele, no momento que ele for tentar se aposentar, eles alegarem que não tem fundo formado para pagar a aposentadoria, como na prática esse trabalhador deve agir? O correto é entrar com uma ação judicial contra esse regime para que pague o benefício, né? Não tem, se ele pagou há tanto tempo, ele tem que ter o direito a se aposentar agora. Sim. E com certeza a justiça vai condenar um instituto a pagar a aposentadoria dessa pessoa. Se ele tiver o direito, Sim. Não há como falar que não tem o dinheiro para pagar, né? Certo. Agora, o servidor público que trabalhou na iniciativa privada, ele pode receber uma dupla aposentadoria? Uma dúvida também de muitos servidores públicos. Sim, se eles tiverem, não pode receber dupla aposentadoria do mesmo regime. Sim. Mas se ele tiver o preenchimento dos requisitos em regimes diferentes, ele pode ter 1, 2, 3 aposentadorias, desde que ele preencha os requisitos em cada regime de INSS ou de regime próprio, porque existe regime do INSS, existe regime próprio. Então a pessoa pode Previdência aposentar. Privada, Previdência privada ainda é outra coisa ainda. Já é outro universo. Já né? é outra ainda que faz parte dos bancos, né? Certo. É um programa à parte só para falar sobre isso. Sim, é um programa à parte. Então já está convidado, hein? De Legal. antemão o convite está feito aí para uma próxima. Por que militares têm a tendência, de acordo com informações, com a mídia, com a imprensa, de entrar somente na segunda parte da reforma da Previdência, só entrar na segunda parte dos militares? E complementando, por que os militares têm uma diferenciação aí no sistema de aposentadoria? O que acontece? Os militares possuem uma norma diferente do INSS, eles têm uma lei própria. Então existe a legislação do INSS, existe a legislação dos servidores públicos e existe a legislação do militar. Mas a Constituição Federal não diz que a lei tem que ser igual para todos? Aí a defesa é que são iguais devidas às proporcionalidades. Sim. Então pode existir vários regimes diferentes e cada um ter a sua regra. Entendi. Isso é legal e eu creio que
o que eu penso que o militar não entrou agora e estão dizendo que vão entrar numa segunda. Eu acho que se passar essa PEC vai haver uma grande revolta na população e eu acho que eles têm que ter alguém do lado deles para segurar a barra. Por isso deixaram os militares fora dessa reforma por enquanto. Possivelmente, talvez o presidente Bolsonaro, que é militar, possa ser acusado de corporativismo devido a isso, né? Sim, embora seja um regime diferente, mas se vai mudar para todos, por que não só para um grupo, né? Como a gente falou no início do programa, é um período de polarização, de muita panfletagem e pouca informação técnica a respeito do assunto, informações efetivas que realmente interessam as pessoas, por isso mesmo que eu chamei o senhor aqui para nos balizar, para nos dar esse arcabouço, esse suporte em relação a esse assunto que gera tantas dúvidas. As suas considerações finais, passamos um pouco do tempo, mas não tem problema, porque é um assunto amplo, complexo, mas agora a gente está bem estourado mesmo no tempo. Suas considerações finais, por favor. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu creio que, se caso houver alguma mudança, nós temos que nos manifestar, claro, de forma tranquila, civilizada, mas não deixar que aconteça essa mudança na Previdência. Mas daí você, cidadão ouvinte, não se manifesta no Facebook, que não vai dar em nada. Procura um advogado, entra na justiça, porque essa história de rede social realmente está se tornando algo ridículo, né? Então, você quer se manifestar, se manifeste de maneira efetiva. Procure um advogado para ver os seus direitos. Se for o caso, mostre sua cara, vai em praça pública, né? Sim. Uma manifestação democrática, ordeira, é lógico, porque essa coisa de quebra-quebra também já vira vandalismo. E é isso, né? A gente tem que realmente lutar pelos nossos direitos, exercer a nossa cidadania. E vamos ver no que vai dar tudo isso, né? Cada dia é uma coisa, a gente que é jornalista mesmo não consegue acompanhar, e é tão frenética essas notícias, a todo tempo mesmo a gente é sinalizado, né, das notícias. Eu tenho um aplicativo ligado a algumas agências, e a reforma da Previdência realmente é algo que é quase difícil a gente acompanhar, tanta mudança, tanto acontecimento, né? Mas vamos aí buscar a informação da melhor maneira possível, e muito obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigado você pelo convite. Gostaria de deixar seu telefone de contato. Você atende aqui em Jaguariúna, né? Sim, aqui em Jaguariúna, 19 99733 0733. Pode repetir pausadamente. 019 99733 0733. Certo. E se eventualmente algum ouvinte tiver alguma dúvida, posso encaminhar para você no seu e-mail? Sim, pode. O meu e-mail é advbruno@barrosmiranda.com.br. Perfeito. Muito obrigado, então. Viu? Obrigado Mais uma você, vez. Bruno. Abraço, até mais. Até mais. Termina aqui o Estrela Entrevista, programa que acontece sempre às segundas, quartas e sextas, ao vivo às 9h30 da manhã, com reprise às 9h.